Igreja Presbiteriana Aliança Limeira. Para ouvir mais estudos e mensagens, acesse www.ipalimeira.com.br. O que eu percebo em nossa sociedade hoje, não é só o que você percebe, e que eu percebo com facilidade, que outros percebem, que mais e mais divórcios têm aparecido. Mais e mais divórcios têm se proliferado. Mas o que eu aprendo com essa passagem, e o que Jesus está expondo, é que divórcios têm uma raiz que pouca gente atenta. É resultado de um fraco entendimento do sexto e do sétimo mandamentos. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção naquilo que muita gente diz quando fala que não deu certo, teve que se divorciar. Esfriou o amor. Se esfriou o amor, significa que não tinha mais nada no outro para gostar. Se não tinha mais nada no outro para gostar, nós passamos a ter desinteresse por ele. E desinteresse na Bíblia é sinônimo de ódio. Na Bíblia não tem meio termo. Na Bíblia não tem meio termo. Ou você ama, ou você odeia. Desinteresse é falta de amor. E na Bíblia, falta de amor só tem uma explicação. Isso significa que quando as pessoas divorciam, elas odeiam. Elas quebram não só o mandamento ligado a casamento, que seria o sétimo, mas o sexto, que diz não matarás. Por detrás da motivação de muita gente está o sexto mandamento. E aí você poderia dizer assim: pastor, mas é que o senhor não sabe o quanto ele ou ela me machucou. Mas via de regra, essa dificuldade em perdoar, estarmos despreparados em perdoar, significa que nós temos mais interesse em nos proteger do que promover o bem-estar do outro. E eu expliquei para vocês que todos os mandamentos que Jesus Cristo está ensinando, ele mostra que por detrás de um não tem um sim. Por detrás de um não matarás tem um promover o bem-estar do próximo. Promover a vida do próximo. Portanto, quem não mata promove o bem-estar do outro. E promover o bem-estar do outro certamente implica em perdoá-lo as ofensas, ou perdoá-la as ofensas. Mas a gente prefere salvaguardar o nosso bem-estar. E é por isso que os divórcios têm proliferado. Então, falta de entendimento, um fraco entendimento do que seja o sexto mandamento, inclusive, e não só o sétimo. E em relação ao sétimo, nós às vezes achamos que existe, se está divorciado, legalmente está acertado. Mas legalmente acertado não significa aprovado por Deus. Então muitos divórcios acabam implicando em adultério, mesmo quando há quebra legal, legítima, diante da lei, né? Por quê? Porque não é feito de acordo com a aliança que Deus instituiu para o homem. Então eu creio que mais e mais as pessoas têm se aberto para isso, porque elas não entendem devidamente a abrangência do sexto e sétimo mandamento. Por isso que eu estou dizendo que essas lições que Jesus estava ensinando aos mestres dos seus dias são muito aplicáveis a gente. Porque poucas vezes a gente imagina que alguém se divorcia porque odeia o outro, ou porque quebra o sexto mandamento. Mas Jesus está tentando aprofundar o nosso entendimento desses mandamentos. Os padrões de hoje certamente são muito baixos, mas não só de hoje. E eu tenho tentado fazer essa conexão para mostrar para você que a Bíblia nunca perde a sua relevância. O que Jesus ensina lá tem relevância hoje porque o ser humano não muda na sua essência. Suas fraquezas são semelhantes. Seus erros são semelhantes. As circunstâncias podem mudar, mas a maneira como ele quebra a lei de Deus é muito parecida. Até os fariseus dos dias de Jesus facilitavam a possibilidade do divórcio mais do que a lei de Moisés havia permitido. E é isso que eu quero mostrar nessa primeira parte do sermão. Que a maneira como os fariseus, os escribas interpretavam Moisés, a lei de Moisés, na verdade era mais abrangente do que Moisés queria dizer. E Jesus vai corrigi-los na sua interpretação. Para isso eu preciso mostrar para vocês uma outra passagem que fala mais amplamente daquela que nós estamos estudando. Em Mateus capítulo 19,
Jesus está conversando com os escribas e fariseus e aparece implícito aí a maneira libertina, ou mais aberta deles pensarem sobre divórcio. Olha só, Mateus 19 diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E a continuidade do texto diz assim: perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui Jesus está conversando com pessoas que tentavam interpretar uma passagem que eu vou mostrar daqui a pouco, que é Deuteronômio 24, de 1 a 4. Mas o ponto que eu quero ressaltar é que eles começam pondo Jesus à prova assim: é lícito divorciar-se por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Deixa eu ler a passagem de Deuteronômio 24, que é a passagem mais explícita no Antigo Testamento sobre divórcio. É essa passagem que eles têm em mente quando eles estão conversando com Jesus. Olha só. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Moisés está tentando acertar algumas situações difíceis dos dias dele, colocando regras para que o povo não fosse impuro nas suas relações com suas mulheres. Mas aqui essa expressão, algo que ele reprova, eu vou mostrar daqui a pouco como era interpretada por alguns como sendo qualquer coisa que o homem achasse ruim ou reprovável. E é por isso que alguns achavam que divórcio era mais simples do que de fato a lei permite. Mas eu quero chamar a atenção de outra coisa antes, para você ver como a situação lá também era complicada, e Deus também tinha que colocar regras por causa dos interesses e das motivações erradas dos homens naqueles dias. Olha que interessante, um autor que eu li e estudei diz assim: esse texto, na verdade, ele propõe dois tipos de divórcio. Fala do primeiro, que encontra na mulher algo que ele reprova, e o segundo, ele não gosta dela. Verso 3 fala: e este não gostar mais dela. O que eu aprendi? Que existiam dois tipos. Um que tinha como base a impureza, e outro como base o desgosto. A impureza seria assim: tem alguma coisa na mulher para o divórcio. Era considerado lícito, embora não recomendado. O segundo, causa era subjetiva, estava no homem, se ele não mais gostar dela. E aí, olha que interessante, nos tempos de Moisés, quando um homem se casava com uma mulher, ela vinha acompanhada de um dote. E isso sempre era uma coisa que era levada em conta quando tinha separação, esse dote, esse dinheiro. Quando era uma separação lícita, o homem não tinha que conceder dinheiro à sua mulher. Mas se era uma separação ilícita, ele era obrigado a pagar muito caro por isso. Então, havia nos dias de Jesus quem tinha interesse em divorciar-se, mas lembra que o texto fala assim, que se o primeiro divorciou, o segundo divorciou, o primeiro não pode voltar a se casar com ela. Primeiro porque ele se contamina, segundo porque o interesse dele é pegar o dinheiro de volta. Se o segundo se divorcia por uma maneira ilícita, significa que a mulher ganha uma bolada, linguagem bem popular. Se ela ganha uma bolada, o primeiro que se casa com ela agora se torna mais abastado. Então, em Malaquias 2,16 tem um texto que na nossa Bíblia está assim: Deus odeia o divórcio. Há alguns comentaristas e até uma tradução
em inglês nova, a English Standard Version, né, a ESV, ela entende o texto, na verdade, de uma maneira diferente, que é bastante elucidativo. Fala assim: aquele que odeia e divorcia, cobre suas roupas com violência. A ideia é que Malaquias 2,16 está reprovando o segundo tipo de divórcio. Aquele homem que acha uma razão ilícita e resolve se separar de sua mulher, ele cobre as suas vestes de violência. Ele quebra o sexto mandamento. Ele se torna alguém digno, passível de juízo. Então, Deus está tentando cercear esse tipo de interesse ilegítimo. Só que o que pegava nos dias de Jesus é aquela cláusula: se ele encontrar nela alguma coisa que ele reprova. Por quê? Porque todo mundo sabia que o divórcio sem razão qualquer ou por interesse qualquer, ele era ruim. Mas o que é isso? O que é reprovável? Não é a prática do adultério, porque no Antigo Testamento o adultério era punido com morte. Está lá em Levítico 20, Deuteronômio 22. Adultério, na verdade, era reprovado por culturas pagãs. Tem duas histórias que você se lembra que eu posso ilustrar. Uma é aquela de Abimeleque. Abimeleque é aquele rei que toma Sara, a esposa de Abraão, como se fosse a irmã dele. E ele vai se deitar com ela, porque ele diz assim: vou tomá-la por esposa, porque afinal de contas é só irmã desse meu convidado Abraão. Só que ele tem um sonho, e no sonho Deus mostra que ele é casado. Abraão e Sara são casados. Portanto, ele repreende Abraão, porque Abraão quase o colocou numa situação terrível de infidelidade. Lembra, Abimeleque não é um fiel ao Senhor, mas ele enxerga o adultério com Sara como reprovável. Mesma coisa com a história de José. A mulher de Potifar tenta ganhá-lo, ele foge e ela usa o manto dele que fica na mão dela para colocá-lo na prisão. Ela diz assim: olha só, esse homem tentou abusar de mim de forma ilícita, eu gritei, ele fugiu, fiquei com a roupa dele. E ele é lançado na prisão por causa disso. Quer dizer, tanto no contexto de Abimeleque, quanto no contexto de Egito, o adultério era tremendamente reprovável. Era considerado abominável. E na lei mosaica, passível de morte. Então não é isso que é algo que reprova, porque não daria carta de divórcio, não daria certidão de divórcio, daria morte. Então o que é se encontra alguma coisa na mulher que é reprovável? Tinha duas escolas contemporâneas do dia de Jesus, que todos os estudiosos dizem que estava no contexto da conversa. Tinha um mestre, um rabino chamado Hillel e um outro chamado Shammai. Hillel era mais aberto. E Hillel pensava que qualquer coisa que desagradasse o marido era lícito para divorciar. Qualquer coisa. Inclusive, alguns exemplos em escritos judaicos, diz assim, que se a esposa queimar um prato que está preparando para sua esposa, para o seu marido. Qualquer coisa assim fútil. Só que, se por um lado a gente pensa que é um absurdo isso, pelo que nós evidenciamos tanto na Bíblia como fora dela, parece que a maioria aceitava esse tipo de atitude. Presta atenção, porque naqueles dias, muitas vezes as mulheres eram tratadas de forma inferior, com um desprezo tal que não havia consideração de mútuas obrigações. Então, por exemplo, nós temos testemunho tanto de judeus contemporâneos de Jesus, quanto a própria passagem de Mateus 19, que divorciar-se apenas por imoralidade sexual parecia que era um absurdo. Eu não li o texto de Mateus 19:10, mas diz que depois de aquele texto que a gente leu de Mateus 19, diz que depois de Jesus falar, olha, aquele que divorciar-se, se não for por essa razão, ele comete adultério. Aí a resposta dos discípulos de Jesus é assim: então não vale a pena casar? Olha a mentalidade deles. Então Jesus está corrigindo a posição da maioria, em primeiro lugar, que tomava divórcio como sendo uma liberdade que o homem tinha de desfazer-se do casamento por razões frívolas, por razões pouco úteis. Mas tinha a escola de Shammai, essa era mais séria. A escola de Shammai entendia que comportamento indecente ou
imoralidade abaixo do ato de adultério, só isso é que tornava lícito o divórcio. Se você tivesse uma mulher que se portasse de forma indecente, ainda que ela não tenha adulterado, se portasse de forma indecente, aí sim o marido se divorciava dela. Então, olha só, Jesus aparentemente concorda com Shammai. Por quê? Porque ele fala de uma cláusula de exceção. Ele fala, aquele que se divorciar, se não for por imoralidade sexual, ele lida com alguma coisa que era reprovável. Mas eu quero explicar um pouquinho acerca disso. Primeiro que a exceção apontada por Jesus era sinônimo de quebra da aliança. Isto é, se você era uma pessoa que tinha se deitado com outro homem ou com outra mulher, você estaria quebrando a aliança matrimonial. Afinal de contas, a aliança é tornar-se uma só carne. Mas também, o texto fala que se você fizer de forma ilícita o divórcio, a mulher se torne adúltera. Por que ela se torna adúltera? Porque está implícito a ideia de que todo divórcio permite novo casamento. Aqui tem um ensinamento importante e eu quero que você preste atenção. A Bíblia não postula a possibilidade de haver divórcio e não se casar. Por quê? Em tempos bíblicos, toda mulher precisava se casar de novo, senão ela não tinha sustento. Era necessário isso. Assim como o homem, se ele divorciasse de uma mulher, ele gostaria de casar-se novamente, porque ter descendência era nobre nos dias de Jesus. Então, a não ser que alguém optasse por uma vida celibatária, o que era coisa muito rara, ninguém postulava divorciar-se e nunca mais se casar. Então estava sempre implícito a ideia de casar-se novamente. Mas o que Jesus está ensinando? Que se não for um divórcio lícito, promove adultério por causa do novo casamento. Mas eu quero chegar agora no ponto principal da nossa mensagem e de começar a pensar sobre isso. Jesus, na verdade, não concorda com a posição mais conservadora. Ele vai além da posição mais conservadora. Ele vai além daquele rabino que entendia que tinha uma cláusula só que permitia o divórcio. A exceção não é o foco. Jesus não quer falar da exceção para dizer assim, tudo bem, então agora eu posso. Porque não é isso que ele está tratando. O texto de Deuteronômio 24 visa mitigar as práticas presentes. Quando ele fala assim, se você ler de novo Deuteronômio 24 em casa, ou se você ouvir essa mensagem depois quando ela é colocada no nosso site, você pode ler o texto e perceber que o texto sempre tem assim, se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso. É uma condicional, ele não está encorajando, ele só está legislando caso esse problema aconteça. Não é propósito da lei mosaica incentivar divórcio de maneira nenhuma. Jesus apenas permitiu o divórcio. Shammai, esse mestre, falava que quando havia aquela imoralidade, era ordenado o divórcio. Se Jesus permitiu, fica implícito que tem um caminho melhor do que o divorciar-se, que é o de haver perdão e reconciliação. Então, agora eu quero começar a apontar para as coisas que Jesus Cristo realmente queria ensinar em relação à lei mosaica. No texto de Mateus 19, parece que Jesus não responde à pergunta dos fariseus. Eles chegam assim e dizem assim, é lícito divorciar por qualquer razão, por qualquer motivo? Aí Jesus fala assim, lembre de Gênesis 1 e Gênesis 2. Ele cita duas passagens. A primeira é, deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Deus cria homem e mulher, e depois os dois se tornam uma só carne. E aí ele conclui dizendo que o que Deus uniu, ninguém separe. Olha só, a menção dos textos de Gênesis 1 e 2 apontam para o propósito do casamento desde a criação. A união indissolúvel. O que Jesus quer enfatizar é que casamento tem a ver com uma união que não é para ser dissolvida. Isso significa que qualquer pessoa que pondera sobre divórcio já perdeu o foco. Porque casamento não foi feito para ser... E aí, para ser quebrado. E aí muita gente diz assim, pastor, eu sei, quando eu casei eu também não pensava nisso. Eu sei, porque eu também não postulava, eu achava que ia ser para sempre. Mas não é só o achava que Jesus vai tratar, ele vai querer que você continue achando. Mesmo depois de dificuldades, mesmo se um encontra no outro alguma coisa que reprova. Porque Jesus não está focando em primeiro lugar a cláusula de exceção. A cláusula de exceção vem depois na conversa.
O que ele quer que eles entendam é a natureza do casamento. Uma aliança entre duas pessoas, no qual Deus é testemunha. A Escritura evidencia isso e fala de casamento em alta conta, e nós não podemos perder isso de vista. Só que a gente sabe que, infelizmente, o mundo não é feito de um jardim onde não tem pecado. Nossa realidade é posterior à queda, isto é, a prática da rebelião, do pecado. Nós vivemos após Gênesis 3, o pecado de Adão e Eva. Portanto, nós fazemos aquilo que é mal. E quando nós fazemos aquilo que é mal, Jesus então coloca, olha, tem uma exceção, mas ela foi colocada, olha a expressão dele, por causa da dureza de coração de vocês. Isso reflete que a exceção é decorrente da nossa intransigência. O fato de ter divórcio, atenção porque isso é muito sério, o fato de ter uma brecha, e existe uma brecha para divórcio, é porque nós somos intransigentes, não porque Deus recomende isso. Essa intransigência é nossa. Em outras palavras, todas as vezes que a gente opta por divórcio, infelizmente, lamento te dizer isso, é nós expressando que o nosso coração é duro. Expressando uns aos outros que nosso coração é duro. O ideal, porém, fica óbvio. Jesus fala assim, lá em Mateus 19, não foi assim desde o princípio. Não era a intenção da união matrimonial que tivesse brecha para o rompimento. Jesus coloca o ideal, o unir os dois em uma só carne, e aquilo que Deus uniu não separe um homem. Portanto, eu queria que nós pensássemos em duas coisas antes da gente terminar. Como é que a gente lida com esse erro se ele já aconteceu? E como é que a gente lida com esse erro se ele está prestes a acontecer? Tanto o erro do passado, quanto a possibilidade do presente para casais que lutam nos conflitos uns com os outros. Porque eu acho que é isso que Jesus melhor ensina sobre a lei de Deus, a lei ensinada por Moisés lá atrás. Primeiro vamos falar do erro passado. E eu quero lembrar uma passagem que eu já disse no domingo passado, que também tem a ver com essa mensagem. Em João 8, aquele texto em que Jesus está lidando com a mulher adúltera, ele faz algo que surpreende. Porque as pessoas tentam colocá-lo de novo à prova. Jesus era sempre testado, né? Para ver se ele ia, de acordo com a lei de Moisés, apedrejar, porque a lei de Moisés falava de apedrejar. Só que se ele falasse para apedrejar, ele quebrava a lei romana, porque a lei romana impedia que os judeus aplicassem pena de morte. Vocês lembram como é que Jesus foi morto? Não pelos judeus, os judeus não podiam. Eles entregaram para os romanos, para que os romanos matassem a Jesus. Porque senão os judeus quebrariam a lei romana que impedia a prática da pena capital debaixo do poderio do Império Romano. Então, olha só a sacada deles. Eles são inteligentes, malevolamente inteligentes. E aí, Jesus, o que a gente faz com essa mulher? Apedreja ou não apedreja? Na cabeça dele estava assim, ó: se apedreja, quebra a lei romana. Se não apedreja, quebra a lei mosaica. E aí, Jesus, sai dessa. E aí Jesus, então, usa o ato de misericórdia, em dizer que, na verdade, ele tem autoridade para acabar com as legislações que eram apenas secundárias. O apedrejar uma pessoa que cometeu adultério não era uma lei para durar para sempre, perene. Ela não é aplicada mais dos dias de Jesus em diante. Tanto é que no Novo Testamento você não vê nenhum tipo de encorajamento em relação a isso. Isso era uma lei que foi criada para regular o bom andamento do povo judeu. Mas Jesus mostra como isso cai por terra. Só que ele mostra um outro princípio importante. Ele não só perdoa, porque ele veio perdoar, ele diz que essa era a sua missão, mas ele pede purificação. E aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês que é importante. Ele fala para aquela mulher: olha, se ninguém lançou pedra sobre você, eu também não vou fazê-lo. Não vou te condenar. Vai e não peques mais. E aqui vem uma frase importante que nós temos que lembrar. Quando você vem a Deus, você fala assim: eu venho como estou. Verdade, tem um hino que fala isso. Só que você não vem para permanecer como você está. Eu venho como estou, mas não venho para permanecer como estou. Jesus Cristo não disse assim: eu também não te condeno, leva a sua vida normalmente. Ele diz: vai
e não peques mais. Em outras palavras, eu te resgatei para você ser diferente. Em relação aos nossos erros passados, aqui uma palavra importante para todos vocês, não importa se você passou por isso, ou se você conhece alguém próximo de você que passou por divórcio, por quebra do 7º mandamento, é que nossos erros passados são perdoados pelo nosso Deus, mas eles nunca são tolerados como padrão de vida, a ponto da gente não poder justificá-los plenamente. Presta atenção, nós não podemos justificá-los plenamente. Porque não importa se você é a parte culpada ou a parte inocente. Se você é a parte culpada, você já tem culpa no cartório, como a gente diz. Se você é a parte inocente, você não aguentou por causa da dureza do coração. Cristo Jesus quer perdoar você. Mas a parte importante que vem depois é que Ele pede a você um novo estilo de vida. Uma nova proposta de pensar em relacionamentos. Que seja diferente. Você pode vir como você está, mas você não deve permanecer como você está. E aí fala assim, pastor, tudo bem, nunca aconteceu comigo, mas está prestes a acontecer. Ou eu conheço alguém muito próximo que eles estão lutando para ficar juntos. Aí eu quero lembrar, e essa é a última coisa que eu quero dizer, eu quero que você pondere sobre isso. Jesus Cristo, no começo do texto que a gente está estudando, fala assim, se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, como é que a nossa justiça pode exceder em muito dos escribas e fariseus? Então, a justiça superior a dos escribas e fariseus é buscar uma moralidade que vai além das brechas da lei. A nossa preocupação não pode ser semelhante à dos escribas e fariseus. Se eu achar essa brecha, eu posso. Sabe, agora os meus amigos e irmãos juristas, que fazem parte dessa igreja. Sabe quando as pessoas procuram brecha na lei para fazer o que é legal, mas você acha assim que não está certo? Ela achou brecha. Não é ilegal, mas não está certo. Espiritualmente também tem isso. Tem pessoas que acham brecha na lei. Mas a moralidade de Jesus Cristo vai além de achar brechas na lei. É por isso que a exortação final que eu tenho que fazer a você é: fracos, sejam fiéis, e feridos, sejam misericordiosos. A justiça que Jesus pede de nós quando a gente está num casamento difícil é: se você é fraco e tendente a pecar e a transgredir, lute por fidelidade. E se você é alguém que já foi ferido e já pensou 2 vezes em terminar o seu casamento, seja misericordioso. Nós celebramos um Deus que é fiel ao mesmo tempo que é misericordioso. E se Ele está nos fazendo a imagem e semelhança dEle, então nós temos que refletir o seu caráter, tanto na fidelidade quanto na misericórdia. Então o divórcio nunca foi a opção viável e a intenção primeira de Deus. Ela é apenas uma brecha para homens de coração e mulheres de coração endurecidos. Meu pedido é que Deus poupe nossa igreja desses males. Que a gente seja cuidado de tal forma que nós somos edificados em fidelidade e misericórdia, para que Deus não permita que famílias sejam destroçadas. Eu imagino que passa na cabeça das crianças quando elas desenham o que acontece com crianças quando pais se separam. Você que é adulto pode imaginar. Nós não queremos experimentar isso. Por isso a nossa oração tem que ser para uma igreja repleta de famílias fortes. É assim que a gente vai poder ajudar melhor as famílias quebradas que estão se aproximando da gente. Vamos orar por nós mesmos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra que nos desafia a vivermos de forma santa como Tu és. Mas nós temos nossas falhas e nós pedimos perdão. Perdão porque muitas vezes nós somos infiéis. E outras vezes nós somos tão duros de coração que a gente não perdoa a infidelidade. Senhor, esse não é o ideal do reino. A ética do reino é imitar o Senhor Deus, que nos trata graciosamente na Tua aliança conosco.
Pedimos que o Senhor promova em nossa igreja famílias que são firmes, fortes, fiéis e misericordiosas, que saibam trabalhar os seus problemas internamente e sejam instrumentos nas tuas mãos para receber as famílias que estão esfaceladas. Abençoa, Senhor, os lares da nossa igreja. E abençoa aqueles que estão nos visitando, que porventura estejam lutando no casamento. Tu dês a eles força e graça. Força para serem fiéis e graça para agirem com misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.